Esquecer os mapas antigos e os tesouros piratas. Os maiores segredos da história estão escondidos sob quilômetros de água gelada, selados pela escuridão e pela pressão. Hoje, milhares de navios da Segunda Guerra Mundial, vastos museus submarinos, estão sendo descobertos por heróis robóticos. Neste vídeo, mostraremos como os drones submarinos, com seu sonar de varredura lateral, estão reescrevendo o final da guerra, assim como fizeram quando encontraram o lendário USS Harder. Se você é apaixonado por história, clique em gostei, comente qual naufrágio você quer ver e inscreva-se para a próxima viagem ao desconhecido. A história da Segunda Guerra Mundial foi escrita sobre praias ensanguentadas, céus nublados e cidades reduzidas a escombros. Mas uma parte crucial desse conflito, talvez a mais vasta e silenciosa, afundou sem deixar rastros nas profundezas do mar. Mais de 15 mil navios foram perdidos entre 1939 e 1945, desde colossais couraçados até submarinos furtivos. Não são apenas esqueletos de aço. São vastos museus submarinos, cápsulas do tempo seladas pela pressão e escuridão e, em muitos casos, cemitérios de guerra que abrigam dezenas de milhares de almas. Por décadas, este imenso teatro de operações marítimas permaneceu intransitável, guardado pela dupla barreira do custo e do perigo. Um mergulhador só pode descer algumas centenas de metros, o limite físico que o corpo humano pode suportar. No entanto, as profundezas dos oceanos frequentemente excedem os 3.000 ou até 6.000 metros. O Atlântico Norte, o Pacífico e os mares do Sudeste Asiático tornaram-se guardiões mudos de inúmeros segredos. O destino exato de um comandante, a causa precisa de um naufrágio, o paradeiro de um herói naval. Mas a última década trouxe consigo uma revolução silenciosa, uma mudança de guarda na arqueologia de águas profundas. Nossos novos heróis são as máquinas. Trata-se dos veículos operados remotamente, ROV. E ainda mais surpreendente, dos veículos submarinos autônomos, AUV, comumente conhecidos como drones submarinos. Estes exploradores robóticos transcenderam as limitações humanas, utilizando a tecnologia para transformar o fundo do mar de um mistério impenetrável em um mapa histórico tridimensional. No processo, começaram a desmascarar os segredos mais bem guardados da Segunda Guerra Mundial. Para compreender o impacto desses drones, é fundamental valorizar sua capacidade tecnológica. A arqueologia tradicional de naufrágios baseava-se na tenacidade, mapas históricos imprecisos e, muitas vezes, na pura sorte. Hoje, o processo é sistemático e científico. O primeiro passo é dado pelos AUV, as verdadeiras estrelas da exploração. Estas máquinas são programadas com uma rota, lançadas na água e, como fantasmas da tecnologia moderna, executam sua missão sem a necessidade de cabos de controle ou intervenção humana. Suas ferramentas, principalmente o sonar de varredura lateral e o magnetômetro. O sonar de varredura lateral atua como uma lanterna acústica, enviando pulsos de som para ambos os lados do veículo que ricocheteiam no fundo do mar. O que se obtém não é apenas a profundidade, mas uma imagem detalhada da topografia do fundo. Um perfil de areia lisa revela de repente uma anomalia, uma estrutura retangular, as formas quebradas de um convés ou a silhueta inconfundível de um canhão naval. Embora os AUV sejam cruciais para mapear grandes áreas de forma rápida e eficiente, o magnetômetro é o detector de metais definitivo, pois identifica a pegada ferrosa deixada por milhares de toneladas de aço de guerra, mesmo que estejam enterradas sob sedimentos. Uma vez que o AUV identifica uma anomalia de interesse, o ROV entra em cena. Ao contrário do drone autônomo, o ROV está conectado ao navio de superfície por meio de um cabo umbilical, que transmite energia e dados de controle em tempo real. Este drone é o arqueólogo de precisão. Equipado com câmeras de alta definição e luzes LED incrivelmente potentes, o ROV se aventura na escuridão total, entrando em um reino onde a luz do sol é apenas uma lembrança. Seus braços robóticos podem coletar amostras, limpar algas ou detritos para revelar marcas de identificação e até mesmo colocar placas comemorativas.
São os olhos e as mãos que finalmente confirmam a identidade de um naufrágio e documentam seu estado com uma precisão fotogramétrica impensável. Um dos exemplos mais comoventes e pertinentes do poder desta tecnologia é a recente descoberta do USS Harder, um submarino da classe Gato, apelidado de Sicário do Pacífico por sua audácia e sucessos em combate. O Harder, sob o comando do comandante Samuel Differ Dilley, um dos submarinistas mais condecorados da história naval americana, foi responsável pelo afundamento de 5 contratorpedeiros japoneses em apenas 4 dias, um feito sem precedentes. A última patrulha do Harder, a sexta, terminou tragicamente em 24 de agosto de 1944. As ordens indicavam que ele deveria operar a noroeste da ilha filipina de Luzon. Após afundar o contratorpedeiro japonês Asakaze, o Harder foi atacado e afundado pelo contratorpedeiro Hayami. Sua tripulação, composta por 79 marinheiros e oficiais, desapareceu na vasta extensão do Pacífico, e seu paradeiro se tornou um dos segredos mais dolorosos da guerra. Por 80 anos, o Harder esteve perdido, com um nome em um muro comemorativo. É aqui que entra a arqueologia do século XXI. O Projeto 52 Perdidos, uma iniciativa liderada por Tim Taylor e dedicada a localizar os 52 submarinos americanos perdidos durante a Segunda Guerra Mundial, colocou seus olhos robóticos na região. A equipe de Taylor usou veículos submarinos autônomos, AUV, de última geração, equipados com sonares e capacidades de mapeamento profundo, para rastrear a área histórica do naufrágio. E o segredo de 8 décadas foi revelado a uma profundidade inalcançável para os humanos. Mais de 3.000 pés, aproximadamente 914 metros, abaixo da superfície. A evidência do AUV não deixou margem para dúvidas. O submarino jaz em posição vertical, com danos visíveis na seção da vela que coincidem com os relatórios do incidente de 1944. O fato de o navio estar relativamente intacto e a uma profundidade tão grande é crucial. O naufrágio é considerado um local de descanso final e uma tumba sagrada de guerra. Sua profundidade o protege dos caçadores de tesouros e da rápida decomposição causada pelas águas quentes. O drone não apenas descobriu um naufrágio, mas fechou um capítulo histórico e ofereceu uma confirmação final e respeitosa às famílias dos caídos. Se o destino de submarinos como o Harder te deixou sem fôlego, imagine quantos segredos mais te aguardam na escuridão. O oceano é imenso e a história profunda. Queremos continuar explorando estes naufrágios, mas precisamos da sua ajuda para manter nossos drones operacionais. Se te fascina como a tecnologia está reescrevendo a história, pare um momento. Clique em gostei e conte-nos nos comentários. Qual é o naufrágio mais misterioso da Segunda Guerra Mundial que você conhece? Sua participação impulsiona nosso próximo mergulho. O valor dos drones vai muito além da confirmação de perdas individuais. Eles permitem que historiadores e arqueólogos reconstruam batalhas inteiras e compreendam a dinâmica tática da guerra naval de uma forma que documentos e testemunhos de sobreviventes por si sós jamais poderiam oferecer. Consideremos lugares como o Atol de Chuuk, um vasto ancoradouro japonês que se tornou uma armadilha mortal em fevereiro de 1944, ou o famoso Iron Bottom Sound, perto das Ilhas Salomão. Estes locais são cemitérios submarinos densamente povoados de couraçados, contratorpedeiros, transportes e aeronaves. Através do mapeamento de alta resolução oferecido pelos AUV, os pesquisadores podem análise forense de danos. Ao examinar as estruturas dos destroços, é possível determinar com precisão as trajetórias dos torpedos, o ângulo de impacto das bombas e a sequência de eventos. Um torpedo impactando a proa a 90 graus conta uma história diferente de um impacto lateral. Estes detalhes são vitais para avaliar a eficácia das armas e defesas navais da época. Compreender a corrosão e o risco ambiental. Os drones permitem monitorar o estado dos destroços de naufrágios. Muitos navios de guerra transportam milhares de galões de óleo combustível e munições não detonadas. O monitoramento robótico identifica os pontos fracos dos cascos, onde a corrosão ameaça liberar esses poluentes no meio ambiente, o que permite às autoridades intervir preventivamente.
descobrir artefatos e carregamentos históricos. A escuridão preservou numerosos objetos. Caixas de suprimentos, equipamentos de rádio, veículos terrestres e, no caso dos navios de transporte, carregamentos completos que documentam as cadeias de suprimentos da guerra. A documentação fotogramétrica realizada por veículos ROV cria modelos tridimensionais que constituem um tesouro para os pesquisadores, sem a necessidade de recuperar os objetos, preservando assim a integridade do local. A promessa dos drones submarinos é a de um catálogo histórico completo. À medida que a tecnologia se torna mais acessível e os submarinos autônomos, AUV, se tornam mais inteligentes, os grandes mistérios restantes da Segunda Guerra Mundial e da história naval em geral estão contados. Já não se trata apenas da localização, mas da narrativa que constroem. Os drones são capazes de capturar não apenas a desolação do aço retorcido, mas também momentos de uma beleza inquietante. Peixes tropicais nadando através de tubos de torpedos enferrujados, corais florescendo nos convéses dos canhões. Os locais são documentados antes que o inevitável processo de corrosão os destrua por completo, garantindo assim que as futuras gerações de historiadores tenham acesso a um instantâneo digital destes momentos cruciais. Os drones submarinos mudaram as regras do jogo. Passaram de ferramentas de cartografia geológica a respeitados arqueólogos abissais. Ao descer as profundezas inacessíveis do Pacífico, restauraram a honra dos 52 perdidos e de milhares de outros, confirmando seu destino e transformando um segredo aquático em um fragmento de história confirmada. O oceano já não é o implacável guardião dos segredos da guerra. Agora é uma biblioteca, e os drones são os bibliotecários robóticos que, com luzes brilhantes e sonares silenciosos, desvendam, página por página, o épico e trágico final da Segunda Guerra Mundial. É fascinante ver como esses drones, desde o AUV autônomo até o preciso ROV, transformaram o fundo do mar em uma biblioteca histórica. O caso do USS Arder é apenas o começo. O oceano tem cada vez menos segredos a guardar. Se esta viagem às profundezas te deixou alucinado, confira. Clique em gostei agora. Compartilhe este vídeo com outros entusiastas. Comente qual mistério você gostaria que resolvêssemos a seguir. E claro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossa próxima imersão tecnológica. Obrigado por assistir.